Conforme a produção vai aumentando, as pontas de filamento começam a se tornar uma dor de cabeça. Nesse vídeo, irei mostrar como faço para reaproveitar meus filamentos de forma barata e como utilizo isso como uma moeda de troca para encontrar novos clientes. Surgiram algumas dúvidas de onde ficam os arquivos e as listas de materiais que eu ando subindo. É bem simples, ela está dentro do grupo do Telegram, basta você acessar pelo celular ou pelo computador, o caminho é o mesmo, você vai vir aqui, ó, onde eu estou passando o mouse na parte superior, aonde tem uma agulha e 3 tracinhos e vai clicar aqui. Quando você clica aqui, ó, tudo que eu fixei, todos os arquivos, ó, isso aqui foi da aula anterior de calibração, ele se encontra aqui, ó. Todos os arquivos estão fixados aqui. Você também pode pesquisar pelo nome do vídeo, mas eles já estão ali, é só clicar naquele lugar e que você vai encontrar. A primeira coisa que precisa ser feita é descobrir a quantidade de filamento que tem aqui dentro. Alguns filamentos vêm com essa marcação aqui, mas quando eles passam aqui da beirada, você já perde a referência que você tinha aqui na medição deles. Uma outra forma é você pesar o carretel vazio e depois pesar o carretel cheio e subtrair, né, o valor do carretel cheio menos o carretel vazio e você vai ter a quantidade de peso de filamento aqui dentro. Quando você tem muito pouca quantidade assim, você tem um problema. O primeiro é que o carretel às vezes ele oscila e como você tem pouca quantidade, fica difícil de você acertar. Então uma forma que você tem é de você estimar. Para poder estimar aqui eu tenho mais ou menos umas 2,5 voltas no carretel. Em média, os carretéis têm 30 voltas e cada volta tem 30 centímetros, é o valor de referência que eu utilizo. Então, eu multiplico a quantidade de voltas que eu tenho aqui no carretel vezes 30 centímetros vezes a quantidade de camadas. Aqui eu devo ter umas 2,5 camadas ou 3. Então eu multiplicaria aqui por, sei lá, 3,5 camadas aqui para poder chegar no valor em metros de quanto que eu tenho nesse carretel. Uma das coisas que eu gosto de fazer é esse pregador de roupa. Ele tem uma durabilidade parecida com ao pregador que a gente compra no supermercado aí da vida, e a vantagem é que eu faço ele com as pontas dos meus filamentos, o resto, aquilo que ia pro lixo, né, jogado fora ali. Então, se ele gastar, se ele quebrar ou acontecer alguma coisa lá no varal, eu não me importo muito com ele. Só que eu parei de comprar pregador, eu passo a usar esse tipo de pregador aqui em casa. Com o pregador fatiado, eu vou gastar uma média de 5,25 metros por peça. Essa informação ela vai estar aqui, ó, no filamento total, nessa parte daqui que eu estou passando o meu mouse, e você vê aqui, ó, de um lado você tem o peso e do outro você tem a metragem. Basta você vir aqui na parte superior e selecionar tipo de linha, que ele já vai te mostrar para você esse resuminho aqui, ó, para você, tá? Ele está te mostrando aqui, ó, o total de filamento que você vai gastar em metros e em gramas, tá? As configurações desse pregador que eu utilizo aqui, eu vou fixar elas ali no meu grupo do Telegram, tá? Quem quiser, é só pegar lá, é de graça. Ele é dividido em 3 partes. Você vai imprimir ele assim, e essa parte daqui você vai passar cola nessa região aqui e vai travar ele aqui. Como que eu faço agora para poder saber, né, se o filamento vai ser suficiente? Eu vou abrir aqui, ó, a calculadora, tá? E eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 30 voltas por camada, vezes a quantidade de 3 camadas e meia, né, de 3 voltas e meia que eu tenho lá, 3,5, vezes 0,30, que são 30 centímetros. Eu tenho 31 metros. Então, eu consigo fazer aproximadamente 6 pregadores desse com aquela ponta de filamento que eu tenho ali. Mesmo que ele não consiga finalizar todo o pregador, vai ficar um pouco à mostra a parte de cima, não tem problema. Ele é possível usar dessa forma também.
Então, às vezes eu forço um pouquinho aqui, aí a parte de cima fica aberta, fica aparecendo o preenchimento, mas eu uso assim mesmo, pra botar na minha varanda, né, ali, pra prender roupa na varanda, então eu deixo dessa forma. Aqui tem o pregador impresso, ele fica robusto e fixa bem lá no meu varal. Uma outra coisa que eu faço com os restos de filamento são esses clipes aqui. É só vir aqui no Make Word e pesquisar por clipe comida aqui em cima, que eles vão aparecer. Eles servem para poder travar a sacola plástica, sacos de comida e evitar que eles fiquem abertos. Ó, isso aqui é bem legal também. Eles gastam muito pouco material e você faz às vezes com 3, 4 voltinhas um clipe desse daqui. Uma forma barata de reaproveitamento seria imprimir para pintura. Todas as minhas pontas que não tenho o que fazer, eu imprimo. Quando a máquina dá uma pausa informando que o resto de filamento acabou, eu coloco o outro resto. Eu sei que teria uma peça toda colorida, mas isso não importa, porque essa peça vai ser pintada. Essas peças eu vou juntando numa caixa até encher. Quando enche, eu levo em cursos de artesanato onde eu tenho clientes em potencial, distribuo entre eles e não vendo, porque esse resto de filamento já se pagou. E gosto de fazer essa ação. Isso não é custo, isso é investimento em marketing. Eu tenho a oportunidade de falar para um público que tem total interesse em comprar de mim. Isso é uma ótima estratégia para oxigenar a carteira de clientes e se chama prospecção ativa. Sempre encontre novos clientes para não faltar venda. Uma outra coisa que eles me pedem bastante são essas estátuas aqui. É só vir aqui, pesquisar por estátua no Make Word que vai vir uma vasta quantidade. Inclusive as religiosas, tá? Também são muito pedidas as estátuas religiosas. Praticamente todo mundo que começa a pintar começa por esse tipo de modelo aqui bem simples, né? Bem fácil de pintar, e você pode utilizar elas como ação de marketing ou até mesmo vender. Não importa se elas vão estar em várias cores, eles não se importam para isso, então você pode fazer a impressão e ir colocando os filamentos um atrás do outro e imprimindo. É uma forma barata de reaproveitar e até lucrativa, tá? Se você gostou do meu vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Vou agradecer a sua audiência e te encontro no próximo vídeo.